Território australiano revoga lei que passa a permitir a prisão de crianças a partir de 10 anos de idade. O governo do Território do Norte da Austrália aprovou a redução da idade de responsabilidade criminal de 12 para 10 anos. A medida, que reverte uma decisão do ano passado, permitirá que crianças com a partir de 10 anos de idade sejam novamente presas, para reduzir as taxas de criminalidade juvenil. A mudança ocorre em um momento em que os estados e territórios australianos enfrentam pressão internacional para aumentar a idade de responsabilidade criminal de 10 para 14 anos, em uma linha de outros países desenvolvidos e com recomendações da Organização das Nações Unidas, a ONU. De acordo com a BBC, o governo argumentou que retornar a idade para 10 anos acabará protegendo as crianças, apesar de médicos, organizações de direitos humanos e grupos indígenas contestarem essa lógica. Eles dizem que as pesquisas indicam que as leis não reduzirão a criminalidade e afetarão desproporcionalmente as crianças aborígenes, australianas nativas e das ilhas do Estreito de Torres. O Território Norte já encarcera crianças em uma taxa 11 vezes maior do que qualquer outra jurisdição no país, e quase todas elas são aborígenes. A ministra-chefe do Território do Norte, Lia Fatiaro, afirmou que o governo foi eleito com um mandato claro para ser mais rígido no combate ao crime e que essa medida permitirá uma intervenção precoce na vida de jovens infratores. Bom, a necessidade extrema de fazer a prisão de crianças tem muito a ver com o fato de que alguma coisa está errada ali também. Tem que se prender quando comete qualquer tipo de crime? Claro que tem. Obviamente tem que se prender. Mas por que é que tem uma quantidade tão grande de crianças tão despreparadas, tão deseducadas, passando por uma situação como essa, ao ponto de cometer tantos crimes? Num país de primeiro mundo como a Austrália, e é claro que a gente sabe que a parte sul da Austrália é uma parte woke, é uma parte onde, onde moram os limpinhos. E essa turma dos limpinhos sempre querem proteger da maneira mais errada possível. E na parte norte, quando tenta ser rígida para poder estancar a sangria da violência e da criminalidade, é criticada. Mas não basta só simplesmente criticar o fato de estar prendendo crianças de 10 anos ou de 11 anos, o que faz com que essas prisões sejam necessárias, porque o que mudou na cultura australiana, norte-australiana, para que isso aconteça. Tem que se avaliar também os dois lados da situação, né, Max? Estamos vendo nessa decisão aí é que o crime cada vez mais está contratando crianças para cometer crimes a favor de criminosos, né? É uma redundância aqui, mas é de fato isso aí. A gente vê cada vez mais jovens. Imagine aqui no Brasil, abaixo de 18 anos, o cidadão aí com 17 anos, cara forte, grande, comete crimes e não pode ser enquadrado como criminoso. É levado, a depender do crime cometido, é levado para casas de apoio a crianças e jovens infratores. O cara com 17 anos de idade portando uma arma, tirando a vida de pessoas inocentes, de pai de família, é tratado como criança, jovens infratores. Você vê uma decisão dessa aí na Austrália, onde o governo reduz e passa a penalizar crianças de 10 anos. É igual você falou, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu creio que um dos pontos que está acontecendo de errado é os pais que estão abrindo mão das suas responsabilidades de educar seus filhos, deixando os filhos na mão do crime e o crime recrutando essas crianças para fazer a prática que eles querem, que é cometer crimes e colocando essas crianças como um escudo, né? Mas o governo aí passa a adotar essa prática de crianças de 10 anos responder pelos crimes cometidos. Infelizmente, a criança com 10 anos está em sua formação ainda, né? Sua formação como cidadão, como pessoa, mas está ajudando os criminosos a cometer esses crimes e dessa forma será penalizado, será colocado na cadeia e responderão. Infelizmente, essa prática de responsabilizar
crianças de 10 anos nunca vai chegar no Brasil. Eu acredito que no Brasil específico, o adolescente com 16 anos que tem o direito de escolher seu representante, né, político, votar, deveria também responder pelos crimes que possivelmente venha a cometer. Infelizmente, aqui no Brasil, eles não respondem e são soltos, na maioria das vezes, imediatamente quando são levados em alguma delegacia, quando são pegos cometendo os crimes. É aí o que você falou, é preciso rever onde está cometendo o erro de cada vez mais crianças, a ponto de 10 anos estar sendo condenado. O que está de errado na família, para que essas crianças, em vez de estar estudando, em vez de estar aprendendo, tendo um ensino futuro, né, para se tornar um profissional, um cidadão de bem, está sendo capturado pelo crime. Alguma coisa está errado. Mas eu creio que um dos erros está sendo a base familiar que está deixando suas crianças à disposição dos criminosos. Essa cooptação das crianças, eu acho que tem... Eu acho que a decisão da presidente da parte norte da Austrália está muito ligada ao fato de que quanto maior a maioridade penal, ou seja, de 14 anos, de 12 anos, mais os criminosos vão cooptar esses menores para poder fazer, né, os atos criminosos, como você acabou de falar também. Então, colocando de 10 anos... vai ser muito difícil convencer um garoto ou doutrinar um garoto menor do que isso para poder cometer alguns tipos de crimes, né? Talvez essa seja uma das justificativas para que isso aconteça. E também sempre se usa o fato de que tem pobres e aborígenes que estão sendo cooptados pelo crime também. Mas muito tem a ver com essas campanhas que fazem com que protejam as culturas dos aborígenes, como tem no Brasil dos indígenas, que nem sempre querem proteger suas próprias culturas, eles querem simplesmente viver as suas vidas, mas alguns sempre tentam manter os povos culturais dentro das suas culturas, mesmo que eles não queiram. Eles não perguntam se eles querem continuar lá, simplesmente forçam como animais de zoológico. E aí causa todo esse distúrbio de consciências. Por um lado, eles acham que devem manter os aborígenes dentro, ou no caso no Brasil, os indígenas dentro da sua cultura, e por outro lado, muitos dos aborígenes e indígenas querem sair, querem ter seus carros, querem ter seus celulares e querem viver a vida como qualquer outro cidadão australiano ou cidadão brasileiro. E lembrando a vocês que o programa ainda não terminou, vocês vão ficar com dicas importantes sobre economia e investimentos com o Charles Verdun. Boa tarde. Atenção você que é MEI ou tem uma empresa de pequeno porte. Você tem até o dia 31 de outubro para regularizar as dívidas com a Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional. Quem não acertar as pendências pode ser excluído do regime já a partir do dia 1º de janeiro. Segundo a Receita Federal, mais de 1 milhão de microempreendedores individuais e quase 755 mil micro e pequenas empresas foram notificadas por inadimplência. Juntas, essas dívidas somam mais de 26 bilhões de reais. Para regularizar a situação, basta acessar o portal do Simples Nacional ou o portal ECAC no site da Receita e quitar ou parcelar os débitos. Quem receber o termo de exclusão tem até 30 dias para pagar as dívidas após tomar ciência do documento. Caso as pendências não sejam resolvidas, os MEIs e pequenas empresas poderão ser desenquadrados do Simples Nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Lembrando que mais informações estão disponíveis no site oficial da Receita Federal. Fique atento aos prazos e evite complicações. E para você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigado. Obrigado por participar. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante a sua participação. Acione também o sininho para receber notificações dos próximos vídeos das próximas semanas. Lembrando que esse é um programa que a gente apresenta toda semana, fazendo um resumo da semana do que aconteceu nas principais notícias do Brasil e do mundo. Logo, logo, vamos estrear um novo programa que se chama Conexão Los Angeles, fazendo um programa diário para vocês, para que vocês possam interagir conosco
Logo, logo a gente vai estrear para vocês. Essas foram as principais notícias de hoje. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal, no jornal do QCE News. Para ficar por dentro de todas as notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, acesse o site www.qcenews.com e todas as nossas outras redes sociais. Até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, com mais um resumo da semana, ou a qualquer momento no nosso Instagram ou na plataforma X, o antigo Twitter. Até lá e muito obrigado a vocês.